Olá pessoal, dica portanto de última hora, repassar artigo 1º. Que diz o artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal e tem como fundamentos, lembrem, união grifado com letra minúscula. Então a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal e tem como fundamentos, lembrem, união grifada com letra minúscula. Lembrem, forma de governo, república, forma de estado, federação, sistema de governo, presidencialista, regime de governo, democracia. Lembrem, no dia da provinha, portanto, amanhã, daquela frase, sociediva plu. Através da palavra sociediva plu, nós temos aqui elencados todos os direitos fundamentais relacionados no artigo 1º. So, do sociediva plu, diz respeito à soberania. Si, diz respeito à cidadania. Di, dignidade da pessoa humana. VA, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o plu trata do pluralismo político. Então, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Lembrem, pessoal, a República Federativa do Brasil, formada pela união grifada com letra minúscula, pela união indissolúvel. O que significa indissolúvel? Não se admite a secessão. O que significa secessão? Aquilo que nós vimos, separação. Então, ainda que os estados se odeiem, pessoal, nunca será possível promover essa separação. Por quê? Ali diz que é indissolúvel. O que mais que nos interessa em relação ao artigo 1º? O parágrafo único, pessoal, em que lá diz o quê? Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Artigo 1º já está fora, então, tendo em vista que a gente já repassou ele. O artigo 2º, pessoal, lembrar que são poderes da União. São poderes da União. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Todos eles independentes e harmônicos entre si. Isso caracteriza o princípio da tripartição dos poderes, e mais do que isso, pessoal, o chamado freios e contrapeso, o que, por certo, nos faz referência ao checks and balance. Freios e contrapeso e o famoso checks and balance. Lembrar que, em verdade, cada poder exercerá uma determinada função. Poder legislativo tem como função principal, portanto, como função principal, duas. Ele, pessoal, em verdade, ele fiscaliza Comissão Parlamentar de Inquérito e Tribunal de Contas da União. Da mesma forma que, como função típica do Poder Legislativo, há aqui uma função legiferante. Ou seja, o que significa legiferante? Criar leis. Qual é a função típica do Poder Executivo? A Administração Pública Federal. Lembrar que essa Administração Pública Federal será contada com o auxílio de quem? Dos ministros de Estado. E por fim, por último, a função típica do Poder Judiciário diz respeito a uma função jurisdicional. Portanto, função jurisdicional. Quando eu falo, pessoal, em função jurisdicional, é nítido a necessidade de relacionar com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Lá diz o que? A lei não excluirá da prestação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Caracterizando aqui dois princípios. O princípio chamado da inafastabilidade jurisdicional, também chamado de acesso à justiça. Por fim, funções atípicas do Legislativo. Ele tem duas funções atípicas. Uma, em verdade, quando administra em dois momentos, artigo 51, inciso 4º, cruzando com o artigo 52, inciso 3, uma competência privativa da Câmara dos Deputados e uma competência privativa do Senado Federal, 51, inciso 4º, 52, inciso 13. Mais do que isso, há uma segunda função atípica realizada pelo Poder Legislativo. Qual seria essa? Julgar. Julga quem? Julga a nata em razão dos crimes de responsabilidade. Quem é a nata? É o alto escalão. Quem é que compõe um alto escalão? Lembrar, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. Também vai julgar, pessoal,
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público e ministros do STF. Cuidem agora, por fim, que ele também vai julgar, em verdade, então, o Senado Federal. Ele vai julgar ainda, pessoal, e, portanto, todo o cuidado do mundo passa aqui a haver a necessidade de uma concentração maior, porque ele também julga, pessoal, quem? Ele vai julgar ministros de Estado, e, da mesma forma, além de julgar ministros de Estado, ele também julga, pessoal, aqui, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Vamos recapitular rapidinho. Quem que, em verdade, o Senado Federal julga? Julga a nata. Julga a nata em razão dos crimes de responsabilidade. Presidente da República e vice-presidente da República. Procurador-Geral da República, advogado-geral da União. Depois eu tenho, pessoal, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Por fim, eu tenho o quê? Ainda, pessoal, com todo cuidado agora, eu tenho ministros de Estado e eu tenho comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Se esse crime for conexo, isso é, se for praticado em conjunto com o presidente da República, crime conexo, quem julga, pessoal, o Senado Federal. Se esse crime, portanto, não ser ele conexo, quem vai julgar? Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, quais são as funções atípicas do Poder Executivo? Nós temos duas. Uma quando legisla o famoso decreto autônomo, artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B. Outra, pessoal, quando, em verdade, cria a medida provisória. Lembrar que medida provisória não é lei, porém tem força de lei, e as leis delegadas. Medida provisória no artigo 62, para quem quer dar uma revisada. Pessoal, eu entendo que não pode ser objeto de questionamento, e artigo 68, lei delegada, também não pode ser objeto de questionamento. Depois, nós temos como função atípica do legislativo, pessoal, eu tenho duas. Eu vejo a função quando legisla, cuida, pessoal, então, no função atípica do executivo quando legisla, portanto, a medida provisória, a lei delegada, estou repetindo apenas, legisla a medida provisória, lei delegada e decreto autônomo. E, por fim, como função atípica do Poder Judiciário, pessoal, o que nós temos? Nós temos duas, em verdade, quais são elas? Uma de caráter administrativo e outra de caráter financeiro. Administrativo, artigo 96 e artigo 99. Também entendo que não pode ser cobrado, tendo em vista que fugiria às regras do teu edital. Eu concentraria mais atenção somente nas funções típicas do Poder Legislativo. Então, somente esse eu dedicaria especial atenção. Em relação ao artigo 3º, pessoal, através de uma frase, qual frase? Com garra, erra pouco. O que significa o com? Significa construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garra, do gar, tu pega o G-A-R, de garantir o desenvolvimento nacional. Erra, erradicar a pobreza e a marginalização. E o P diz que não há que se falar em qualquer tipo de preconceito, de sexo, de raça, conforme prescreve artigo 3º, inciso 4º. Lembrar que o artigo 1º, ele trata de fundamentos, enquanto que o artigo 3º, ele diz respeito aos objetivos fundamentais. Vale também a leitura, pessoal, do artigo 4º, fazendo referência no que diz respeito que o artigo 4º, ele pontua as relações internacionais, frente aos respectivos princípios. Ali está elencado 10 princípios, entre eles defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, autodeterminação, cooperação entre os povos, pessoal, repúdio ao racismo e ao terrorismo, concessão de asilo político. Essa é a dica que eu te dou, e eu ainda repassaria o parágrafo único, pessoal, que ali trata de um bloco, a formação de uma comunidade latino-americana. Portanto, pessoal, o que eu posso dizer para ti? Nesses dois contatos que nós tivemos através dos vídeos, conforme te prometi, eu estou aqui mais uma vez para contigo buscar toda essa energia para que amanhã, no dia da tua provinha, tu faça uma prova espetacular. Não esqueça, pessoal, deite mais cedo antes, hoje, descanse bem, nada de comer alguma coisa de forma diferente ao teu tradicional, não vai querer fazer alguma misturança agora de última hora. Descansa, pessoal, e o que eu posso dizer para ti? Fica com Deus,
Pensa que amanhã é o teu dia e teu dia, portanto, tu tem que ser soberano. E eu vou dizer para ti, mais uma vez, pessoal, beijo no teu coração e dizer que estarei apostando na tua aprovação. Tranquilo, pessoal? E depois me comunique da tua aprovação, porque certamente ficarei feliz com a tua vitória tão almejada nesse concurso público. Tranquilo, pessoal? Beijo, fica com Deus. Beijo para esses que aí estão do teu lado, dando toda essa força aos teus pais, aos teus familiares, e sorte amanhã no concurso. Beijo, pessoal, fica com Deus e, se Deus quiser, essa é a tua hora. Tchau, pessoal, fica com Deus.